Olá, olá, bom dia, boa quinta-feira, boa manhã. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre a energia feminina nesse mês que faz homenagem e lembra a luta das mulheres por seus direitos, por espaço na sociedade, por voz, por vida, né? Nós estamos no mês de março, o dia em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Mas não é um dia em homenagem às mulheres, é um dia para lembrar a luta das mulheres por seus direitos, por serem vistas, por serem ouvidas, por terem o direito de viver em segurança, com proteção. E estamos aqui nesse mês fazendo um especial nas lives a respeito dessa energia feminina, dessa energia que move o mundo de maneira oculta, de maneira calada, mas que está aí movendo, acolhendo, transformando, criando a cada instante. E nós, principalmente nós que nascemos no sexo feminino, precisamos trazer esta energia cada vez mais à tona. Por isso nós estamos trazendo essa série de lives para vocês, para que vocês, mulheres, possam olhar para si mesmas, possam despertar essa energia yin que existe dentro de cada uma de vocês, fortalecer e trazer à tona essa mulher selvagem, esse rio que corre de maneira submersa. E para vocês, homens, também acolherem seu lado feminino, também acolherem essa energia yin que é inerente a qualquer ser humano, não importa sexo ou gênero, e que é fundamental para que tudo tenha um equilíbrio, uma harmonia e uma vida plena e saudável. Então vem comigo nessa manhã de quinta-feira para a gente dar continuidade ao nosso tema. Vamos ver quem que já chegou por aqui. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Kátia Bueno. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana Reiser. Bom dia, Alexander, que participou de uma live ontem aqui no canal com a Patrícia e com a sua namorada, a... Fugiu o nome dela, gente. Eu tava falando dela agora de manhã. Me perdoa, a Dani, querida. Me perdoa, Dani. Participou da live ontem ele e a Dani, que são um casal TQA, né? Se conheceram e foram crescendo juntos a partir da TQA, tomando consciência. Enfim, quem não assistiu, volta aí no feed, assiste, porque é uma verdadeira lição de vida e de como harmonizar essa energia yin e yang na vida e nos relacionamentos. Então vale muito a pena assistir. Bom dia, Márcia. Bom dia, Sueli. Bom dia, Dani Pimentel. Bom dia, Regina. RR01. Bom dia, não sei o seu nome, mas bom dia. Bom dia, Regina Adam. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Joyce. Bom dia, Luzinete. Vamos chegando todo mundo. Agora é o momento de vocês clicarem aí no aviãozinho, enviarem para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus companheiros e companheiras, para os seus conhecidos, para aquelas pessoas que talvez vocês nem tenham muita afinidade, né? Talvez tenham uma desavença, talvez seja um pouquinho mais desafiador conviver com elas, mas quem sabe o conteúdo que a gente está compartilhando aqui não seja aquele primeiro passo, né, em direção a um processo aí de harmonia, em direção a um processo de crescimento, não só seu, mas também da parte da outra pessoa. Talvez seja uma pequena palavra que ela esteja aguardando, né, inconscientemente, para poder começar o seu processo de despertar e olhar a vida com mais plenitude, com mais consciência. E talvez seja a falta desta consciência que torne as relações mais difíceis, né? Então, até para essas pessoas que a gente no dia a dia, né, não se dá muito bem, vale a pena enviar o conteúdo, né? Porque você está fazendo a sua parte, está sendo compassivo e está possibilitando o outro também de, quem sabe, modificar o lado dele, né? Então, envia o aviãozinho, faz a sua parte nesse processo de equilíbrio para manter a balança sempre no nível de homeostase, né? Para que todos possamos crescer juntos. E, como diz meu filho, espreme esse like, né? Que aqui no Instagram é um coraçãozinho,
para que o nosso conteúdo possa ser divulgado aí pelo Instagram para que alcance mais pessoas, né? Porque é alcançando mais pessoas que a gente cresce e é crescendo que a gente leva essa mensagem que o professor Eric, junto com o Bosco e a Patrícia, deixaram aí para o universo, né? Eu acho que para a humanidade já é de bom tamanho, mas eu acredito que seja para o universo, porque nós não estamos sozinhos e tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, compõe todo um campo que envolve o nosso planeta e esse campo é observado e possui interação com outros campos de outros planetas, de outros seres. Então, essa ferramenta que foi desenvolvida pelos três, que é muito mais do que uma técnica terapêutica, é muito mais do que uma ferramenta de terapia, é realmente uma nova forma de pensar e de enxergar o mundo e que está mudando a vida de milhares de pessoas, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu não me canso de dizer isso, e todo mundo que está aqui assistindo ou que vai assistir mais tarde, que é aluno pelo menos do Quântica para Todos, vai colocar o mesmo depoimento que eu estou dando aqui de que realmente muda a vida de qualquer pessoa, né? E essa é uma mensagem, é uma ferramenta, é um instrumento que deve ser levado para o universo. E a gente leva para o universo assim, divulgando, compartilhando, falando a respeito. É claro que sempre vai ter aquele um ou outro que vai olhar para a gente e vai falar assim, nossa, do que essa louca tá falando, né? Mas como eu falo para as minhas irmãs de jornada, né, do programa Resgate da Essência Feminina, se você, mulher, nunca foi chamada de louca, você não está sendo mulher direito, né? Porque nós somos as loucas, nós somos as que falamos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, nós somos aquelas que acolhemos, mesmo que esteja nos ferindo, nos magoando, nós somos aquela que recebemos, que transformamos, que criamos. Nós somos essa essência. E cada vez que nós tentamos levantar a voz, cada vez que nós tentamos nos fazer presente, cada vez que nós tentamos colocar a nossa opinião, nós somos desqualificadas, desvalidadas, chamadas de loucas e histéricas. Porque é nessa narrativa, é nesse discurso que uma sociedade construída em cima de uma energia masculina adoecida tenta tomar tudo à força, né? É nos calando, já que não podem mais nos colocar na fogueira, eles tentam nos desqualificar, nos desvalidar e nos tratar como loucas e histéricas. Mas nós somos como a Terra, nós somos como Gaia, nós somos como a natureza. Nós não desistimos, nós vencemos, nós crescemos, nós ganhamos espaço. E não é lutando, não é confrontando, não é competindo, é transformando. E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o despertar da energia feminina para equilibrar a sua vida profissional e também pessoal, porque uma vez que essa energia é despertada dentro de cada mulher que existe neste planeta e dentro de cada homem que está procurando a sua cura, essa energia ela vem de maneira muito intensa e uma vez que ela vem, ela não pode mais ser calada. Mas ela não vem como um vulcão em erupção que sai destruindo tudo pela frente. Ela vem aos poucos, como uma pequena infiltração num terreno que aos poucos vai se tornando uma poça, que daquela poça vai saindo um córrego, daquele córrego vai se transformando no rio e vai chegando até o mar. É esse rio interno, essa essência interna que corre dentro de cada um de nós e que nós precisamos trazer à tona. Então vamos lá. Para a gente falar sobre a questão profissional, primeiro a gente precisa falar sobre uma quase entidade, né? Porque quando a gente fala sobre isso, isso é quase uma entidade, é uma coisa tão concreta que chega a ser palpável, que é o tal do mercado de trabalho, né? Só essa expressão mercado de trabalho, ela já tem um peso. Mercado de trabalho, mercado, só mercado já tem um peso, já é algo assim tão pesado que chega a ser quase palpável, né? E o que é o tal do mercado de trabalho? É o ambiente em que se trabalha, né? Não o ambiente físico, mas essa ideia de que existe um local para se trabalhar que é separado da nossa vida pessoal.
né? Então, assim, se você vai para o mercado de trabalho, você está saindo um pouco da sua vida pessoal para exercer alguma atividade. Essa ideia de mercado de trabalho, de algo separado da nossa vida pessoal, isso é uma construção muito de um masculino adoecido, né? Porque como que começou o trabalho, ele sempre fez parte da humanidade, né? Você tá, sei lá, no meio da floresta, você precisa comer, você vai trabalhar, né? Ou você vai plantar alguma coisa ou você vai à caça. Você caçou alguma coisa, você plantou alguma coisa, você precisa trabalhar para fazer a colheita e transformar aquilo que você colheu em alimento. Você pegou lá o animal que você caçou, você precisa trabalhar para limpar o animal, tirar as partes que podem ser comestíveis, descartar as que não podem e transformar em alimento. Tudo isso é trabalho, né? A gente levanta da cama de manhã, você tem que fazer o café para você tomar, você tem que preparar algo para você comer, você está trabalhando. Tudo isso é trabalho. Você precisa limpar a casa para não viver numa imundície, isso é trabalho. Você precisa arrumar o almoço para você poder comer, isso é trabalho. Você precisa cuidar dos filhos, né? Colocar para tomar banho, trocar de roupa, escovar o dente, trocar fralda, isso é trabalho. Tudo isso é trabalho, né? Então o trabalho faz parte da nossa vida e ele não precisa ser algo pesado, ele pode ser algo leve. Aliás, ele deve ser algo leve. Só que essa cisão que passou a existir entre a nossa vida e mercado de trabalho transformou isso numa coisa pesada, numa coisa na qual eu preciso conquistar, numa coisa na qual eu preciso competir, eu preciso lutar para estar presente. Conseguem perceber os verbos que foram utilizados? Eu preciso conquistar, eu preciso competir, eu preciso lutar. São verbos de uma energia yang, de uma energia masculina, que é a energia que vai à luta, é a energia bélica, a energia que conquista, que compete, que se faz presente pela força. E este é o mercado de trabalho. Um mercado movido por uma energia yang, mas uma energia yang ao seu extremo, adoecida, sem equilíbrio. E como que as mulheres começaram a fazer parte do mercado de trabalho? Durante o primeiro processo de revolução industrial, lá em 1800 e bolinha, quando o trabalho deixou de ser feito no ambiente caseiro, no campo, né? Deixou de ser totalmente artesanal e passou a ser feito em indústrias. Então as pessoas começaram a sair de casa para ir para as indústrias trabalharem, tanto os homens quanto as mulheres e também as crianças. Porém, logo foi percebido que homem e mulher não têm condições de fazer o mesmo tipo de trabalho da mesma forma, né? Porque imagina um ambiente onde você precisa construir coisas numa escala muito maior do que você construía dentro da oficina na sua casa e que precisa carregar coisas pesadas, trabalhar várias horas por dia e sem maquinário para poder te auxiliar com isso, porque lá naquele início os maquinários eram precários, né? Então, como que uma mulher vai carregar toras de madeira nas costas? Fisicamente, ela é mais fraca do que um homem, ela não dá conta. Ela dá conta até um certo ponto, depois desse certo ponto ela não consegue mais, porque uma mulher adulta tem uma constituição muscular mais fraca que um homem adulto. Durante a infância, não. Durante a infância, em determinados momentos, a mulher até tem uma força a mais, depois os dois se igualam e conforme vai chegando a adolescência e vai se diferenciando mais biologicamente, a força física do homem aumenta e a da mulher se estagna num determinado ponto. Então, é uma questão física, né? Mulheres fisicamente, em termos de força muscular, são mais fracas que homens, apesar de aguentarem outras questões de maneira muito mais intensa que homens, por exemplo, a dor, né? Então, assim, foi percebido isso e foi percebido também que a mulher possui mais de uma função. Ela não sai só para trabalhar, ela trabalha em casa, ela cuida da família, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela faz comida, ela arruma a casa, ela cuida da criação, ela cuida de tudo,
né? Então não é só aquela jornada de trabalho ali na indústria, é a jornada de trabalho na indústria e todo o resto em casa. E aí começaram a lutar pelos direitos, né? Por condições mais humanas de trabalho e conseguiram ganhar alguns direitos, né? Conseguiram uma jornada de trabalho menos intensa, né? Alguns trabalhos de força física mais intensa foram deixados realmente para os homens, elas passaram a fazer outras atividades que não eram tão intensas, e isso também para as crianças. Ganharam direitos, mas aí o que aconteceu? Contratar uma mulher se tornava muito oneroso para o dono da fábrica. Era mais vantajoso contratar um homem. E aí as mulheres perderam espaço no mercado de trabalho. E aí elas retomaram esse espaço quando houve a Primeira Grande Guerra, porque todos os homens foram convocados para a guerra. Quem que vai gerir quem que vai manter o país funcionando para alimentar esta guerra? Não tinha mais homem para trabalhar. Colocam as mulheres de volta no mercado de trabalho, porque foi conveniente, né? E aí elas começam a realmente produzir de maneira muito mais intensa do que era produzido antes e também atuar nos frontes de guerra, não guerreando, mas cuidando, acolhendo, recebendo, salvando vidas. Porque essa é a essência feminina. E aí acabaram-se as guerras, né? Nisso se passa a Primeira Grande Guerra, intervalo, Segunda Grande Guerra, e aí as coisas começaram a se estabilizar. E as mulheres, algumas permaneceram no mercado de trabalho, outras não, foram conseguindo mais direitos, inclusive a possibilidade de trabalhar sem precisar da permissão do marido por escrito. Olha, para uma mulher trabalhar, ela precisava que o marido autorizasse por escrito. Para uma mulher viajar, ela precisava que o marido autorizasse por escrito. Então a gente já evoluiu muita coisa, porque nós éramos tratadas como posse. Hoje não somos mais. Aliás, ainda somos, de maneira velada, mas ainda somos, para aquelas que permitem. E aí, as mulheres permaneceram no tal mercado de trabalho. Como? Fazendo serviço de escritório, serviços menores, de menos responsabilidade e ganhando salário menor, obviamente. Por quê? Porque a mulher que trabalhava, das duas uma, ou ela era solteira e ainda morava com os pais, ou ela era casada e estava trabalhando por hobby, né? Porque na visão do mundo, quem sustentava a casa era o homem. O homem era o chefe de família, o homem era responsável pelo sustento da casa. Então, um homem tinha que ganhar mais do que uma mulher, porque já que ele tinha que sustentar a casa, ele tinha que ganhar mais do que uma mulher, né? Mas aos poucos foi se ganhando espaço também. E hoje em dia a gente vê mulheres fazendo os mesmos serviços que homens, com muito mais direitos, obviamente. Porém, essa questão da diferença salarial ainda existe, apesar de ser uma questão que por lei é proibida. Não pode haver diferença de gênero, de raça, de sexo biológico para a definição de salário, desde que os dois estejam exercendo a mesma atividade. Não pode, por lei, está escrito na CLT, isso é proibido. Porém, o mercado de trabalho conduzido por homens másculos, adoecidos, eles sempre dão um jeito de fazer o que é conveniente para eles, né? Então, o que acontece? Coloca um homem e uma mulher fazendo a mesma atividade, com as mesmas responsabilidades e dão nomes para o cargo diferente. Às vezes acrescenta só uma pequena palavra. E aí essa pequena palavra faz com que eles não tenham a mesma função. E aí justifica pagar um valor mais alto para os homens e um valor mais baixo para as mulheres. Agora mesmo, antes de entrar aqui na live, eu estava lendo uma reportagem sobre o efeito Matilda no âmbito científico, que é quando as descobertas e os estudos e as pesquisas conduzidas por mulheres são menos valorizadas. E quando são valorizadas,
eles dão um jeito de colocar um homem no meio, o nome do homem sempre vem na frente e ele leva o crédito. Olha aí para a história. Quantas descobertas, quantas coisas fantásticas que foram criadas, descobertas dentro da ciência, desenvolvidas, que a gente atribui a homens, mas que se você for ver a história direitinho, né, se você for vasculhar, você vai ver que foi criado por mulheres, que mulheres criaram, mulheres desenvolveram, mulheres estudaram e os homens estavam ali e levaram acabaram de alguma forma se envolvendo e levaram o título, né? Perdi a palavra. Levaram o crédito por tudo, né? A gente tem diversas histórias aí ao longo do nosso desenvolvimento. Então, assim, gente, você vê muitas mulheres se estabelecendo hoje no mercado de trabalho com cargos altos, com salários altos, mas que comparativamente aos homens que exercem os mesmos cargos, possuem as mesmas responsabilidades, às vezes até responsabilidades menores, ganhando mais. E quando se fala em hierarquia, cargos de poder, as mulheres são a grande minoria. Quando elas são a maioria, quando elas são a maioria não. Quando elas estão no cargo de poder, você pode crer que elas não estão trabalhando numa empresa conduzida por homens. Elas estão trabalhando numa empresa que foi criada e desenvolvida por mulheres. E aí elas são reconhecidas. Desde que estas mulheres também estejam num processo de cura do seu feminino e do seu masculino. Porque é muito comum você encontrar mulheres em cargos de poder que chegaram ao topo e são tão machos, tão másculos, tão adoecidos quanto os próprios homens, e até mais, tá? Eu trabalhei durante 6 anos no mundo corporativo, numa empresa multinacional. Durante esses 6 anos, 4 anos, eu fui a única mulher do departamento inteiro em que eu trabalhava. Esse departamento era dividido em 2 filiais e nas 2 filiais eu era a única mulher que trabalhava. Não tinha nenhuma outra mulher, só tinha homem. Nas festas de final de ano tinha a lembrancinha dos funcionários e a lembrancinha das esposas dos funcionários. Eu ganhava lembrancinha de homem e meu namorado ganhava lembrancinha de mulher. Para você ver como eu era vista, enxergada. E aí quando você entra num mundo masculinizado, e na época isso para mim não foi um problema, porque eu tinha a energia yang muito fortalecida e adoecida, você tem 2 opções. Quando você entra num mundo masculino e você é uma mulher, você pode se tornar aquela de quem eles vão falar, de quem eles vão zoar, de quem eles vão jogar piadinha o tempo todo, ou você pode se tornar aquela que faz piadinha junto com eles, que zoa junto com eles, que entra na brincadeira e faz mais do que eles. Então, se eles falam palavrão, você fala mais palavrão do que eles. Se eles zoam com a cara de todo mundo, você zoa mais com a cara de todo mundo do que eles, inclusive com a cara deles. Se eles falam besteira o tempo todo, você fala mais besteira do que eles, porque assim você é respeitada. Pelo menos era assim que eu pensava que era, né, para ser respeitada, porque era isso que eu via, era isso que eu vivenciava, né? Eu cresci com aquela fala, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu cresci com aquela fala do meu pai assim: vocês vão sair, mas o seu irmão vai levar mais dinheiro com ele porque ele é homem e é mais velho, e você é menina, então você não precisa levar tanto dinheiro. Seu irmão vai chegar em casa mais tarde porque ele é homem. Você é menina, você tem que chegar mais cedo. Olha a diferença. Meu irmão, homem, né? Homem. Eu, menina, né? Eternamente criança, que não cresce. Porque se cresce e se torna mulher, para o meu pai era difícil lidar com isso.
Então eu cresci nessa fragilidade de menina e com uma indignação absurda dentro de mim, porque eu sou 8 na cabala, né? E para quem entende aí, os alunos da TQA sabe que o 8 traz a questão da justiça. E eu achava aquilo uma injustiça tremenda. Como assim? Só porque ele é homem ele pode chegar mais tarde? Só porque ele é homem ele pode ganhar uma mesada mais alta do que a minha? Só porque ele é homem ele pode sair com os amigos e eu tenho que ficar em casa presa? Gente, isso me corroía por dentro. E além de eu ser 8 na cabala, eu também sou 4, né? Aquela, quem entende aí vai saber também que é aquela que não aceita a ordem, que não aceita imposição. E meu pai, ele tentava colocar as regras por imposição. Nossa, vocês não sabem o que corria aqui dentro, né? Porque aí, o que eu aprendi com isso? Que homens são valorizados, homens podem fazer tudo que eles querem. Meninas não. Meninas não podem crescer, meninas não podem sair, meninas não podem se divertir. E aí o que eu fiz? Eu comecei a agir como homem. Eu comecei a crescer como homem, eu fortaleci essa energia yang dentro de mim. Eu fui dar cara a tapa. Não pode? Não, vamos ver se não pode. Eu saía e voltava na mesma hora que meu irmão. A gente mora num lugar pequeno, a gente ia todo mundo para o mesmo lugar, né? Então não tinha essa de, ele foi para não sei aonde, eu não sei que horas que ele vai voltar. Não, eu ficava lá vendo a hora que ele ia sair. A hora que ele saía para ir embora para casa, eu esperava 5 minutos e ia, só para chegar depois dele. Só para mostrar que mesmo sendo menina, eu podia chegar depois dele. Claro que depois vinha, né, as consequências dessas escolhas, mas eu lidava com ela da forma que eu conseguia na época. Então, assim, entrar num mundo masculino para mim não foi um problema. E eu me lembro que dentro dessa empresa multinacional, aqui no Brasil, os cargos de diretoria eram todos homens, só tinha uma mulher. Essa mulher, ela andava de salto alto, meia calça e saia lápis. E camisa, né? Camisa social, o tempo todo, cabelo curto. Mas você olhava para ela, você não via um pingo de feminilidade. Ela era um homem de saia. Um homem de saia mesmo, daquele assim que bate na mesa e grita com todo mundo, e os outros homens abaixavam a cabeça para ela, sabe? Assim, na época eu olhava para ela e falava, nossa, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, né? E hoje eu vejo o quanto ela estava adoecida, porque ela realmente ela tinha uma expressão muito dura, uma expressão muito triste. Você não via ela rindo, você não via ela relaxada, você só via ela dura o tempo todo. E hoje eu olho para essa lembrança que eu tenho dela, eu fico imaginando o quão adoecida ela deve ser. Eu espero que ela tenha conseguido sair disso, tenha conseguido encontrar outros caminhos, né? Porque olhando hoje para trás, eu vejo que realmente devia ser muito sofrido para ela. E ainda assim, rolava altas piadinhas, né? Cada vez que ela contratava alguém, cada vez que conseguia promoção para algum funcionário, vinha as piadinhas de que ela estava lá ajoelhada nos pés do presidente da empresa, fazendo, vocês imaginam o que para conseguir, né? O que ela estava conseguindo para o departamento dela. Então, assim, mesmo que uma mulher trabalhe, ela ainda é desqualificada, ela ainda é desvalorizada, ela ainda é menosprezada. Encontram-se formas de se fazer isso. E como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode mudar esse quadro, né? Dentro de um ambiente que já está tão estabelecido há tantos anos. É aos poucos, é um passinho de cada vez. É cada oportunidade que vocês tiverem, vocês poderem fazer um pouco diferente. Ao invés de responder à altura, responder de igual para igual, vocês transformarem aquele momento num momento de crescimento para todos. Mas para isso, vocês precisam encontrar essa essência que existe dentro de cada uma de vocês. Não dá para fazer isso se vocês não tiverem o feminino de vocês curado e fortalecido. Não dá para fazer isso se essa mulher selvagem não estiver aí pronta para ir junto com você.
E ela só vai aparecer se ela for convocada. Se vocês convocarem essa energia que está aí em potencial para vir à tona. Estou falando de mulher selvagem, estou falando de feminino, estou falando de energia yin, mas isso também serve para vocês, homens que estão assistindo ou que vão assistir depois. Todos nós carregamos um percentual de energia yang e um percentual de energia yin. Porém, no mundo em que nós vivemos, adoecido, a energia yang prevalece sobre tudo e a energia yin tende a ser cada vez mais calada. E isso para as mulheres traz um enorme problema. Olhem para a vida de vocês. Vocês podem ter problemas de se colocar nos seus relacionamentos pessoais, vocês podem ter problemas nos seus ciclos menstruais, vocês podem ter problemas com seus corpos, vocês podem ter problemas de saúde que vocês não sabem de onde vem. Tudo isso são miasmas, são adoecimentos causados por tentar sustentar uma energia que não é a de vocês, por tentar ocultar uma parte importante da vida de vocês, que é essa energia yin, que é essa mulher selvagem. Isso precisa vir à tona, mas precisa vir à tona de maneira saudável. E como que é a maneira saudável? É permitindo, acolhendo, recebendo, confiando. Não é confiando nos outros, é confiando em si mesmo, confiando que existe um bem maior para tudo que acontece. E confiando, vocês se tornam receptivas, vocês conseguem receber e acolher tudo que vem até vocês. E com consciência, pegar isso que chegou até vocês e transformar em algo melhor, transformar em algo belo. O que acontece quando a gente joga lixo orgânico na terra? A terra acolhe, engole, transforma e devolve em forma de adubo, de terra fértil, para crescer novas possibilidades. Essa é a energia yin, é isso que nós precisamos fortalecer na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Não é competindo, não é brigando, não é gritando, não é entrando em confrontos. Isso é a energia yang adoecida. A energia yang serve para isso sim, nos momentos em que precisa. O problema é que isso está sendo aplicado a todas as relações. E aí você entra dentro de casa com o seu noivo, namorado, namorido, marido, né? Ou o homem entra dentro de casa com a noiva, com a namorada ou com a esposa. E em vez de haver uma troca entre os dois, em vez de haver realmente um relacionamento onde há uma troca entre os dois, uma troca de conversa, de sentimento, de carinho, de energia, vocês combatem, vocês competem o tempo todo sem perceber. Cada um tem seu lugar. O mundo, o universo é inteligente. Tudo neste universo foi criado e possui uma função e um lugar. A gente precisa ocupar o lugar que é nosso e permitir que o outro ocupe o lugar dele. Porque ficar querendo que o outro mude de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente não está permitindo que ele ocupe o lugar dele. A gente sequer está permitindo que ele descubra qual é o lugar dele, porque a gente está dando este lugar a ele. A gente precisa abrir mão do controle e permitir que cada um encontre seu lugar. E principalmente, olhar para nós mesmas e encontrar o nosso lugar dentro de nós. Porque enquanto a gente está olhando para fora, tentando definir os lugares dos outros, a gente está fora do nosso lugar sem conseguir olhar para nós. Porque a nossa atenção, a nossa consciência está voltada para o externo. Então, para trazer essa essência à tona, vocês precisam olhar para dentro, precisam se conectar, precisam ouvir essa voz interna que fala com vocês, precisam ouvir a sua intuição, precisam ouvir essa sabedoria divina que existe dentro de cada um de nós. E isso vem pela essência feminina, isso vem pela energia feminina. Ouçam essa voz, mas para ouvir essa voz vocês precisam parar, calar o externo, se voltar para dentro. Como que você faz isso? Uma meditação,
uma atividade que seja contemplativa, né? Tem dificuldade de fazer meditação ficando parada, sem pensar em nada? Faz uma meditação conduzida. Tem dificuldade de ficar parada, o corpo pede movimento? Faz uma meditação em movimento. Outra coisa, conexão. Vocês precisam se reconectar. E para se reconectar, qual o melhor caminho? Voltar para o centro, voltar para o colo, voltar para o seio. Não só o seu, mas da Mãe Terra, de Gaia, de onde nós viemos, de onde a nossa força sai, daquilo que representa a energia feminina na sua mais pura essência. O que a Terra faz? Você coloca uma semente dura dentro dela e ela transforma aquilo numa árvore, que vai dar vários outros frutos com várias outras sementes. Isso é prosperidade, é abundância, é energia yin. Vocês querem prosperidade e abundância na sua vida? Precisa trazer à tona a energia yin. Voltem para a terra, se conectem, andem descalço no gramado, andem descalço na terra, vai para o parque, vai para uma área de bosque, vai para uma área de natureza, pelo amor de Deus, uma área que seja segura, porque o mundo ainda é um lugar ameaçador e perigoso para mulheres sozinhas. Vai para lugares seguros, lugares que tenham natureza, cachoeira, lago. Se conectem, sentem e contemplem. Apenas se entreguem a essa energia, se permitam sentir. Não pensem, não tentem entender, só sintam. Estejam no meio da natureza e sintam essa conexão, cada ser que existe nesse ambiente. Não temam, a natureza não pode te fazer mal. Quem pode te fazer mal são as pessoas adoecidas que andam por aí. A natureza não pode te fazer mal. O único mal que a natureza faz é quando ela tenta se defender daquilo que ela está sendo agredida. Então, viu um bichinho, tem medo do bichinho, deixa o bichinho no canto dele e você fica no seu. Se você não mexer com ele, ele não vai mexer com você. Confiem, a terra, a natureza é inteligente. Vão para a natureza, se conectem e se reconectem. Se observem, sintam. Falando em reconexão, outra coisa que todas nós precisamos, nos reconectar com o nosso corpo, para poder vivenciar a nossa sexualidade de maneira livre, saudável, sem julgamento e de forma segura. Mas para isso você precisa conhecer o seu corpo. Você precisa saber onde você se sente bem quando é tocada, onde você não se sente bem quando é tocada, onde você gosta, onde você não gosta. E como que você vai fazer isso se você está proibida de entrar em contato com o seu corpo, de descobrir esse poder que seu corpo tem? Porque até isso fizeram a gente acreditar que era sujo, que era errado entrar em contato com o nosso próprio corpo. Então, se conectem com o seu corpo, sintam. Vai passar um creme no corpo, sinta o toque na hora que você estiver passando o creme. Sinta o toque em todas as partes do corpo, não só aquelas ditas erógenas, mas em todas as partes do corpo. Movimentem o corpo, sintam, experimentem o movimento de forma aleatória, não precisa ir para uma aula de dança específica, ou para uma aula de yoga, ou para uma aula de qigong, ou qualquer outra coisa. Movimentem o corpo em casa, sintam, experimentem o que meu corpo é capaz de fazer. E sintam o que você observa em si mesmo, o que você sente quando você realiza aquele movimento. Se observe. Cada parte do nosso corpo guarda nossos registros emocionais, nossas travas energéticas, nossas dores ocultas. Então observem, o movimento minha mão, é difícil movimentar minha mão, me traz uma sensação ruim. O que minha mão representa? O que é não conseguir movimentar a mão? Eu estou movimentando meu quadril.
eu me sinto como se estivesse fazendo uma coisa muito errada. De onde que vem isso? O que que representa o quadril? O que que eu cresci ouvindo para achar que movimentar o quadril é algo errado? Eu não consigo movimentar meus ombros. Por quê? O que que o ombro representa na minha vida? O que que eu estou carregando que não é meu? Que peso é esse que não me permite movimentar o ombro? Se conectem, se conheçam, não só internamente, em termos de sentimento, de emoção, de pensamento, de alma, mas a partir do corpo de vocês. O corpo de vocês faz parte de vocês. Se não for pelo corpo, vocês não estão aqui. Somente através do corpo vocês podem existir nessa dimensão. Usem ele como parte integrante de vocês. Façam essa leitura do que é você a partir do seu corpo. É no seu corpo que saem as suas falas mais inconscientes. Permita que ele converse com você. Ouça. Ele tenta falar o tempo todo e a gente não escuta. A gente só escuta quando ele resolve gritar. E quando ele grita? Quando adoece, quando dói. E ainda assim, o que a gente faz? Toma um remédio e cala a boca dele. Como foi feito conosco ao longo de toda a história da humanidade. Mais recente, né? E que continuam tentando fazer. Então, não repitam essa forma de conduzir a energia feminina que a gente tem no mundo com o corpo de vocês. Escutem, sintam, ouçam, deem voz. Dando voz ao seu corpo, você dá voz a si mesma. Não permita que ninguém cale sua voz. E não se permita calar a sua voz, principalmente. Porque quando vem de fora, você toma uma decisão. Não, ninguém vai calar minha voz. Eu vou falar e você vai me escutar. Agora, quando você se cala, quando é você que está calando a sua própria voz, você faz isso sem perceber. E aí é muito pior. Então, se ouçam, se permitam falar. Não deixem que ninguém, nem vocês mesmos, calem sua voz. Falando em voz, expressem suas emoções, expressem seus sentimentos, expressem seus pensamentos, expressem suas ideias, expressem sua verdade, com palavras do coração, com palavras meigas, com palavras compassivas. Não que vocês não vão falar sério, não que vocês vão ser bonitinhas e boazinhas o tempo todo. Não é isso. Existem 1001 maneiras de se dizer a mesma coisa, com impactos diferentes e de maneiras diferentes. Você pode falar gritando, batendo na mesa e não ser ouvida por ninguém. E você pode simplesmente se acalmar, falar seriamente com as palavras do seu coração, demonstrando como você se sente em relação àquilo, associando a toda a argumentação teórica necessária diante da situação e você ser muito mais ouvida e compreendida do que quando você está gritando. Gritar é usar a força. Falar com as palavras do coração é usar o seu poder, a sua autoridade. E a mulher verdadeiramente curada na sua energia feminina, ela se faz presente pela sua autoridade. Ela não se faz presente pelo grito. Ela não se faz presente pela força. Ela não precisa lutar e brigar pelo seu espaço. Ela simplesmente chega e o espaço dela é aquele. Ela não precisa conquistar, ela não precisa competir. Cada um tem seu espaço e ela sabe disso, ela entende isso. E ela respeita o espaço do outro e se dá o seu próprio espaço. Pela autoridade, não pela força, pelo poder. Além a questão da expressão, né? Expressar a sua verdade interior. Você pode expressar essa verdade interior, essa que você não consegue colocar em palavras, essa que você não consegue
trazer à tona, através de uma fala, através da arte, através da criação. Eu já falei disso semana passada, né? Que havia para você acessar essa mulher selvagem, esse rio interno que corre dentro de nós, é a partir do poder mais inerente à energia Yin, o poder da criação. E através do que a gente faz o poder da criação? Através da arte, através de criar algo com as suas mãos, com a sua mente, com o seu corpo, com o seu sentimento, com a sua emoção, com você inteira. Isso é o poder da arte. Isso traz à tona aquilo que está mais oculto, mais profundo no seu ser. Então, põe a mão na massa, vai escrever, vai recitar, vai cantar, vai dançar, vai crochetar, vai tricotar, vai criar esculturas, vai mexer na areia. Deixa vir e faça desse momento um momento de conexão, um momento que você se desconecta do mundo exterior e se volta para o seu interior e fica só observando, como alguém que nunca viu alguma coisa e está olhando com curiosidade, está descobrindo aquilo pela primeira vez e olhando com plena curiosidade. Apenas faça essa observação durante todo esse processo. Você vai ver como que você vai descobrir coisas incríveis a seu respeito. Autocuidado. Fundamental ter autocuidado. Nós mulheres, instintivamente, nós temos essa questão da gente abrir mão de nós mesmas para cuidar do outro, né? Principalmente quando você tem filho. Às vezes você está com vontade de comer um biscoito de chocolate, aí você vai no armário para pegar e fala, não, eu vou deixar porque ele gosta desse biscoito de chocolate, então eu não vou comer, vou deixar para ele comer. E aí você fica com vontade. Eu fiz isso durante muito tempo, hoje em dia eu como escondido, confesso. Mas enfim, né? O que é autocuidado? É você se cuidar. Fácil falar isso, né? Mas você realmente faz isso no dia a dia? Você olha para si mesmo? Você percebe aqueles momentos que você precisa ficar quieta no seu canto sem falar com ninguém e você se permite isso? Ou você observa aqueles dias em que você não está muito bem, está querendo pôr para fora de alguma forma, chorar até dizer chega, sem ter que dar satisfação para ninguém, sem ter que falar com ninguém o que você está sentindo? Você se permite? Você sente que tem uma inquietação dentro de você, que você precisa conversar com alguém a respeito disso? Você vai procurar um profissional para te ajudar com isso? Ou você vai relegando para segundo plano? Vou contar uma coisa aqui. Quando eu comecei a estudar a Quântica para o Quântica para Todos, né? Teve um determinado momento que meu marido estava passando por uma dificuldade, uma questão de trabalho, estava muito angustiado e tal. E eu falei para ele, por que você não procura o professor Eric para fazer uma sessão com ele? E mostrei para ele diversos depoimentos, né? Mostrei partes das aulas do professor Eric para ele entender do que se tratava e tal. E ele fez as 2 sessões com o professor Eric, passou os 49 dias, ele quis continuar fazendo e tal. Inclusive, numa das últimas sessões, o professor só ficou conversando com ele, nem fez nada, porque falou que já estava assim, num nível bom e ficou só batendo papo mesmo, né, como 2 conhecidos. E aí, eu fiquei assim, eu também quero fazer a sessão com o professor Eric. Só que aí eu ficava esperando, né? Ele terminar o tratamento dele, ele terminar as sessões dele, para que eu pudesse cuidar de mim. E não deu tempo, né? O professor Eric foi trabalhar em outras hostes aí, em níveis mais elevados, e ele ficou sem o terapeuta dele e eu não tive a oportunidade de ter uma sessão com o professor Eric. Então, assim, a gente abre mão da gente
em prol do outro, o tempo todo, sem perceber. O autocuidado é você olhar para si mesma, mas não é olhar para si mesma com egoísmo, tipo, vou cuidar de mim e dane-se o mundo, vocês que se virem. Não, você acolhe, você cuida, mas se você não estiver bem consigo mesma, como que você vai cuidar dos outros? Sabe aquele negócio do avião? Se tiver qualquer problema, as máscaras vão cair. Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar na pessoa que está do seu lado. É isso. Você não consegue ajudar ninguém se você estiver afundando. Você precisa ter um bote salva-vidas para puxar outras pessoas junto com você. E uma mulher desperta, curada, ou que está em processo de cura, e que tem esse autocuidado, ela dá a mão para todo mundo que vem até ela e ajuda essas pessoas a se levantarem, sem se abaixar, sem perder sua energia, sem se sentir desgastada, sem se sentir usada. E ela faz isso com amor. E ela sente um prazer tão grande em ver o outro crescendo que ela não precisa de mais nada. Mas isso porque ela está em conexão consigo mesma, com essa energia acolhedora e transformadora, que é a energia Yin, que é a energia feminina. Então esse autocuidado é fundamental. Esses dias eu vi um vídeo desses podcasts, né, que passa aí pelo Instagram, de uma mulher falando que para que outras mulheres sejam absorvidas e reconhecidas no mercado de trabalho, elas precisam estar bonitas, precisam estar arrumadas, precisam colocar botox para se sentir bem, para ter autoestima e poder arrumar um emprego bom. Aí eu fiquei pensando, gente, tudo bem, ela está falando de autoestima, né? Aquilo que faz que você se sente bem. Mas o que é estar bonita, ter roupas bonitas, ter cabelo bonito, ter unha bonita, ter maquiagem bonita, colocar botox, fazer harmonização facial? Talvez isso seja autoestima para ela, mas para diversas outras mulheres não é. Para diversas outras mulheres não é nem sequer acessível. E como que uma pessoa fala isso numa rede que está aí aberta para o mundo? Qual a interpretação que as pessoas vão ter disso? Num primeiro momento eu ouvi aquilo e achei um absurdo. Aí depois eu percebi que ela estava levando a fala dela para a questão da autoestima. E o que é ter autoestima? É você estar cuidada por si mesma, não pelo outro. A autoestima é quando você se sente cuidada, amada por si mesma. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de outras pessoas que cuidem de mim. Eu quero que tenha outra pessoa cuidando de mim, mas porque me faz bem estar com outra pessoa, não porque eu preciso disso. Não porque se não houver essa outra pessoa, eu vou ficar largada no chão, que nem um trapo esperando para ser lavado. É questão de escolha. Então, autocuidado é aquilo que faz com que você se sinta bem. Se você se sente bem arrumando o cabelo, colocando uma maquiagem, perfeito. Se você se sente bem com o rabo de cavalo e o rosto limpo, perfeito também. Não tem o que as pessoas julgarem, não tem o que as pessoas dizerem. É o que você sente, é como você se sente. Isso é o autocuidado, isso é o bem-estar, isso é autoestima. Não é seguir tendências, é seguir aquilo que te faz bem. Esse autocuidado é fundamental, tá? Outra coisa, e essa talvez seja a mais importante de todas, não assuma responsabilidades que não são suas. Não carregue pesos excessivos. Não traga problemas que não são seus para a sua vida. Como assim, Nádia? Eu vou ver as pessoas precisando de ajuda e não vou ajudar porque não é problema meu? Não. Você pode acolher, você pode dar a mão, você pode ajudar, mas o caminho é personalíssimo, como dizia o mestre Eric. O caminho é de cada um, a escolha é de cada um. Você não pode fazer o caminho do outro pelo outro, você não pode carregar o outro nas costas. Você vai se desgastar
vai gastar sua energia se envolvendo com uma questão que não é sua, que provavelmente você não tem condições de resolver, e vai impedir o outro de fazer o processo de crescimento dele. Então, não assumam responsabilidades que não são suas. Carregue nos seus ombros só o que é seu, só o que você deseja carregar. O que é do outro, deixa com o outro. Eu te ajudo, eu te acolho, eu te dou orientação, mas você resolve. Não traga responsabilidades que não são suas para a sua vida, porque você não é capaz de resolver a vida do outro. Só o outro é capaz de resolver a vida dele. Você pode fazer o almoço para a pessoa, mas você não pode comer por ela. Lembra sempre disso. Recado está dado. Vamos ver se tem questões. Para amigos e inimigos. Isso aí, Ana. É para enviar live para amigos e inimigos. Vai que possamos assim ajudar o despertar. Essa é a intenção. E quem sabe o inimigo não é um inimigo, né? Às vezes a gente olha, vê como um inimigo e no final das contas vai que é até uma das almas gêmeas mais compatíveis da sua vida, né? É só questão de ajuste. E quem sabe o conteúdo não é o primeiro passo. Trabalhar dá trabalho, exatamente, Alexander. Trabalhar dá trabalho, né? E viver dá trabalho. Ninguém disse que seria fácil. Como diz o mestre Eric, a gente não tá aqui a passeio, né? Então, bora botar a mão na massa e tornar o trabalho algo bom, né? A respeito disso, eu tenho algo para falar também. A gente tenta, né, se colocar no mercado de trabalho, arrumar a melhor profissão, aquilo que vai trazer mais dinheiro, que vai trazer prosperidade. Mas será que você vai ser feliz fazendo isso? Será que isso te traz tranquilidade, te traz paz, te completa? Ou será que você vai estar lá exercendo aquela função, ganhando um mega salário, tendo a felicidade de ter dinheiro e poder comprar o que você quer, mas algo que é efêmero, e levantando todo dia da cama para ir para aquele lugar e tendo que se convencer de que vale a pena por causa do salário? Já pararam para pensar nisso? A gente exerce a nossa verdadeira essência, a gente exerce a nossa verdade quando a gente faz aquilo que está condizente com o nosso propósito. Quando a gente faz aquilo que a nossa alma pede, quando a gente faz aquilo que nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Como que a gente sabe o que é isso? Quando você faz aquilo que você olha no final do dia e fala assim, caraca, ganhei meu dia. Se eu pudesse, eu fazia isso pro resto da vida, mesmo que eu não ganhasse um centavo. Porque só o bem-estar e a satisfação de estar fazendo isso já é o suficiente. E aí o dinheiro vem como consequência. Você constrói o seu dinheiro através do seu bem-estar, através daquilo que te traz paz no coração. Então, gente, quando vocês forem buscar algo para fazer, né? Eu sei que a gente precisa de dinheiro para viver. O nosso mundo é regido por essa energia, né? Mas às vezes a gente precisa realmente passar por alguns cargos, por algumas funções que não são tão agradáveis, mas que a gente pode buscar outros caminhos. A gente não precisa ficar preso naquilo o resto da vida. A gente pode olhar para outros lados, tentar novas oportunidades, construir novas possibilidades, né? Se eu fosse falar para vocês tudo que eu já fiz até hoje, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas enfim,
tentem encontrar o propósito de vocês, tentem encontrar aquilo que traz satisfação para vocês, para que vocês consigam trabalhar em paz, trabalhar fazendo aquilo que é a sua verdade, né? Que condiz com o seu propósito. E aí vocês com certeza vão conseguir prosperar cada vez mais. Tudo é um trabalho, nós que decidimos ser leve ou não. Exatamente, Alexander. Perfeito, Nádia. Conectar-se com a natureza faz parte das práticas do biohacking. Isso aí. Porque a natureza, gente, é a nossa casa. A gente está afastado dela, sei lá por quê. Sei lá quem inventou isso. Mas a natureza é a nossa casa. Nós somos seres naturais. Separados dela, mas somos seres naturais. Precisamos retornar a isso. Não que a gente vá largar tudo e viver no meio da floresta. Eu adoro viver no meio da floresta. Morei no meio da floresta durante 6 anos. Foram os melhores 6 anos da minha vida. Mas com TV a cabo e internet. Né? Assim, morar na floresta com estrutura. Perdi partes da live por causa da internet. Vai ficar gravado? Vai sim, Cleusa. Sempre fica, tá? Terminando aqui, ela já fica disponível. É isso aí, não tem mais nenhuma pergunta. Gente, tem uma série na Netflix que ela é muito divertida, né? É uma série mais comédia, assim, e ela demonstra muito essa questão das mulheres no mercado de trabalho, principalmente quando elas são mães. O nome da série é Supermãe, ou Supermães, não sei, alguma coisa desse tipo. É um grupo de mulheres que acabaram de ter filho e elas frequentam um grupo de interação de bebês e as mães vão juntos, né? Porque ainda são bebês. E elas estão terminando o período de licença maternidade para voltar aos seus trabalhos. E aí pensando na questão de quem que vai cuidar do filho, se vai ficar com babá, se não vai, e retornar ao mercado de trabalho depois de um tempo afastada. Se aquilo ainda faz sentido, se não faz, se quer buscar outros caminhos, ou se ficou muito tempo fora e por conta disso foi desvalorizada. Então, assim, vale a pena assistir para perceber essas nuances. E é divertido também, dá para passar um tempinho legal aí, tá? Supermães, procurem lá que vocês vão conseguir ter um vislumbre disso de uma maneira mais lúdica. Porque essa é uma questão muito importante também que eu não falei, né? Quando uma mulher vai procurar um emprego, aliás, quando um homem vai procurar um emprego, eles olham o currículo, né? Fala os dias e horário de trabalho, fala o salário, pronto. E aí, se concordou, beleza, se não concordou, vai para buscar outra possibilidade. Quando uma mulher vai procurar um emprego, eles veem o currículo, falam sobre a carga horária, falam sobre o salário, perguntam quantos filhos ela tem, se ela é casada, se ela é divorciada, quem que vai cuidar do filho enquanto ela está trabalhando, se eles são grandes, se eles são pequenos. E aí? Quer dizer que um homem, não importa se tem filho ou se não tem, ele pode trabalhar. Uma mulher que tem filho tem uma questão a mais que talvez a impeça de trabalhar. O fato de uma pessoa ser pai não significa que ela tenha que ter responsabilidade com os filhos também? Que se o filho estiver passando mal na escola, ele também não vai ter que sair para ir lá buscar o filho, cuidar? E se for pai solteiro? Que, aliás, é o que mais tem, né, gente? Homens que já foram casados diversas vezes, que têm diversos filhos, um com cada mulher diferente, e isso não faz a menor diferença. Agora, quando é uma mulher, é diferente? É diferente, porque uma mulher não vai largar filho, uma mulher vai acolher, como ela acolhe todo mundo, né? Mas essa comparação é injusta, né? Porque uma mulher tem que ser valorizada
muito mais pelo que ela é capaz de fazer na empresa, porque além do que ela faz na empresa, ela ainda tem a jornada de casa, de mãe, de dona de casa, porque muitas vezes os homens não ajudam, né? Então, assim, enfim, não vou continuar nessa senda não, porque daqui a pouco eu tô fazendo uma guerra aqui entre feminino e masculino. Vamos lá. Quem quer dar uma olhada no campo energético aí? Quem quer ver como que tá a questão da energia Yin e Yang? Ver se tem algum comprometimento? Coloca aí no comentário eu quero, que agora eu vou fazer um atendimento com uma mulher essa semana, tá? Não vale homem não. Aliás, homem também, porque homem também tem energia Yin, também precisa curar essa energia, também precisa curar seu masculino, então pode ser homem também. Coloca aí no comentário, eu quero. Vamos lá, Rosana. Você que foi a primeira aqui. Conseguiu? Rosana não está conseguindo entrar, Rosana? Vamos ver aqui. Doutora Luciene Figueiredo. Mandei um convite também, doutora. Vamos lá, gente. Alguém entrou, vamos ver. A Luciene Figueiredo. Olá. Ah, eu acho que a Rosana também entrou, ó. Vamos ver. A Luciene Figueiredo. Olá. Olá, eu não tô vendo. Só tô vendo o ambiente. Gente, será que é minha internet que tá ruim? Eu não tô conseguindo sustentar? Oi, oi. Não tô vendo nenhum nem outro. Oi. Rosana? Tudo? Oi, Fala o nome completo. Rosana Ruivo de Santana. Rosana com S ou Z? S. Luciene, fica no ar aí que eu também faço seu atendimento, tá? Ah, agora eu tô vendo você. Qual a data de nascimento, Rosana? 9/6 de 1965. 65. Então vamos lá. Como você estava demorando para entrar, eu acabei chamando a Luciene. Agora estão as duas aí. Eu vou atender as duas, tá? Uma de cada vez. Então aguarda aí, Luciene.
Luciene? Olha, Rosana, não tem energia intrusa no seu campo, tá? Você está calibrando no nível da razão a maior parte do tempo e você atua a maior parte do tempo também dentro da energia Yin, a mais de 85%. E a energia Yang está aí numa faixa de 65, 70. Então, assim, está bem equilibrado, as duas estão fortalecidas. Agora é usar isso a seu favor, ok? Tem alguma coisa que você gostaria de saber, de perguntar, de Não, tá ótimo. alguma orientação? Não, não, eu tô entrando num trabalho novo essa semana. Ah, ótimo. Sexta-feira eu vou assinar um termo de compromisso. E é algo que te faz bem? Sim, sim, eu já trabalhei nessa função alguns anos atrás e eu sinto que tem algo para eu fazer, para eu retornar a ela. Ótimo. Quer ver se está dentro do seu propósito de vida? Eu quero. Vamos ver então. R$ 85% dentro do seu propósito de vida. Então você está sentindo direito, está conectada. O que eu te oriento a Ai, fazer é aproveita esse momento que você está com as duas energias aí equilibradas, né, dentro daquilo que precisa ser. Aproveita essa nova oportunidade dentro dessa função e observe com curiosidade tudo que acontece. Evite entrar em competitividade com quem quer que seja. Olhe com compaixão para tudo e para todos e acolha. Acolhendo, você consegue transformar da melhor maneira possível, ouvindo a sua sabedoria interior, tá? perfeito. Vou te dar Gratidão. uma carta para você para esse novo momento. Depois você me chama lá no meu direct para pegar essa carta, tá? Tá bom.
Ó, para você saiu erva de passarinho. Essa daqui. E a mensagem é: aprenda a lidar, aliás, desculpa, aprenda a identificar situações de mal-estar provocadas por miasmas no campo áurico, antes que chegue no seu campo físico. Então, o que é identificar miasmas no campo áurico, né? Quando você começa a perceber assim um mal-estar, uma irritação, uma inquietação interna que você não sabe de onde vem, que não tem um motivo específico, que tudo que você se envolve parece que dá alguma coisa errada, que você se chateia, para e observa. Porque aí pode ter alguma coisa no campo sutil que já não está legal, e antes que isso se manifeste no seu corpo físico, você tem condições de olhar, de entender, de ressignificar e de deixar ir. Porque essa transformação que eu falo muito da energia feminina é justamente isso. Você acolher, confiar que aquilo tem um propósito, receber o aprendizado disso e transformar em algo melhor e deixar fluir. Ok? Tá ótimo. Gratidão, Gratidão. querida. Deixa eu ver se eu chamo aqui a doutora Luciene agora, que como estava demorando para entrar, eu falei que eu ia atendê-la também. Cadê? Gente, para quem está chegando aí hoje, normalmente eu faço só um atendimento, tá? É porque como estava demorando para conectar aqui com a Rosana, eu acabei chamando outra pessoa. Vamos ver se ela entra. Está escrito aqui, doutora Luciene Figueiredo não pode participar. Opa, aqui, aceitou. Vamos ver. Vai agora. E aí, assim, como eu já tinha chamado uma, já tinha chamado a outra, e as duas entraram juntas, eu vou atender as duas. Olá, tudo Oi, bem? tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu Tô? desconectar a Rosana aqui para conectar você. Qual o seu nome completo? Luciene Maria Silva Figueiredo. Luciene Maria Silva Figueiredo. Sem acento, né? É, E qual a sua data de nascimento, Luciene? 11/6/67. Repete para mim o dia que eu não consegui entender. 11/6/67. 11 de 6 de 77? 67. 67. Ok, vamos ver como é que tá as coisas aí.
Olha, Luciene, o seu campo energético está livre de qualquer tipo de energia intrusa, tá? Porém, em termos de energia yin e yang, a sua energia yang está em 90% e a sua energia yin em 10%. Então está muito desarmonizado isso. Você possivelmente é uma daquelas mulheres que vai à luta, que enfrenta tudo, que se vira sozinha, que eu sou eu mesma, não preciso de ninguém, que bate a mão na mesa e fala o que tem que falar, né? Que tem esse ímpeto dentro de si. O que eu te oriento? Tenta se conectar um pouco mais consigo mesma e observar o que está à sua volta, né? Os homens que estão à sua volta, começa a observar como que eles se comportam, começa a observar o que eles estão te oferecendo. Porque quando a gente está com a nossa energia yang muito forte, muito fortalecida, eu falo isso porque eu já estive assim, até mais, a gente não dá brecha para que o outro chegue até nós. A gente não abre espaço para que o outro nos entregue o que ele tem para entregar, né? Tudo que ele vem para nos dar, a gente já arma, a gente já põe nossa armadura, entra num processo de defensivo e fala, não precisa, eu me viro sozinho, eu dou conta, eu carrego o mundo nas costas, porque eu sou TH maiúsculo, né? Então, começa a observar mais o que os homens que estão à minha volta estão me oferecendo. O que eu não estou permitindo que eles façam? O que eu estou tomando à frente e fazendo antes que eles se movimentem para fazer? Às vezes vai demorar um tempinho aí para que eles se movimentem para fazer alguma coisa, mas dê espaço, dê essa permissão. Abra o caminho, tá? Para que chegue até você. E não só a questão de homem, né? De colega de trabalho, de companheiro, o que quer que seja. Mas observa no mundo o que está tentando chegar até você e que você está embarreirando. Que você está se colocando nessa armadura e tomando como uma possível ameaça. Porque essa é a energia yang, a energia defensiva, de quem vem lá, o que você quer? Tá aqui por quê? Eu sou amigo, beleza, pode passar. Não sei direito, não sei o que lá, não sei, começa a enrolar, parte para o ataque, antes que seja atacado. Né? Essa é a energia yang, a energia de confronto. Baixa as defesas, baixa a armadura e acolha tudo que vier. Acolha com confiança de que aquilo está sendo para um bem maior, que você pode transformar aquilo em qualquer coisa que seja boa para a tua vida, tá? Entendi. Desperte esse poder, tá? Se permita, se conecte. Olha lá o passo a passo que eu falei aí antes na live de como fazer para se conectar com essa energia. E comece um passinho de cada vez. Não vai ser do dia para a noite, tá? Certo. Mas você tem essa possibilidade de ir modificando isso. Dentro da TQA existe um comando específico para inverter essa polaridade de acordo com o que é natural para cada pessoa. Porém, se você não mudar o seu comportamento, ela se reverte novamente. Precisa trazer para a consciência. Entendi. Tá? E Gratidão, obrigada. Mais uma coisa, dentro da escala Hawkins, a sua calibração do seu estado de consciência a maior parte do tempo está batendo lá na raiva. Então, assim, olha para dentro de você. O que você guarda que te faz sentir raiva? Qual o momento você sentiu uma raiva tão forte, tão esmagadora, que fez com que você levasse isso para a sua vida como uma forma de encarar o mundo? Os momentos que você passa hoje, que você sente raiva, espera a raiva passar, porque é uma energia muito intensa, a gente não consegue pensar quando ela vem, né? É impulsivo mesmo, mas espera baixar e observa a situação. Nessa situação, essa reação que eu tive, esse sentimento que despertou, é condizente? Se não for, procura outros momentos em que isso aconteceu e que também não foi condizente. E vai voltando aí na sua vida, para trás, cada vez mais, até você encontrar aquele ponto. Nossa, lá quando eu era criança aconteceu isso, e eu senti uma raiva tão grande que eu não consegui pôr para fora. E aí, a partir
E a partir disso, toda vez que eu me coloco numa situação semelhante, eu sinto isso. E aí, olha lá para aquela criança ferida, que está carregando esse peso todo, esses anos todos, e fala para ela que ela pode abrir mão, que ela não precisa mais sentir isso. Que hoje você é adulta, você tem maturidade, você tem controle emocional, você cuida da vida de vocês. Você pode liberar ela para que ela seja criança, sem carregar esse peso. Tá? Obrigada. Uma cartinha para você. Para você sair o hortelã. A hortelã traz a seguinte mensagem: com veracidade e autenticidade, vai abrindo o caminho da sua vida. Então, é com a sua verdade, com a sua autenticidade, com aquilo que você verdadeiramente é, não com a armadura que você precisou vestir ao longo desses anos todos para conseguir sobreviver. Pode tirar essa armadura hoje, porque hoje você sobreviveu, você é adulta, você é madura, você tem conhecimento, você consegue fazer tudo o que você deseja. Pode deixar a armadura de lado, aposentar ela e revelar sua verdadeira verdade, porque essa vai abrir os caminhos da sua vida. Tá? Gratidão por participar, querida. Obrigada. Tchauzinho. Tchau. Bom, gente, é isso por hoje, né? A mensagem que eu tinha para trazer era essa, que não só no mercado de trabalho, na vida pessoal, toda vez que a gente consegue trazer um pouquinho que seja à tona a nossa verdade, a nossa verdadeira essência, tudo flui de maneira mais fácil, tudo flui de maneira mais livre, de maneira mais saudável, porque a gente elimina os obstáculos internos, a gente elimina os bloqueios internos. É como um rio que flui direto para o mar, sem nenhum obstáculo pela frente. Não precisa contornar nenhuma barragem, não precisa contornar nenhuma pedra, ele simplesmente flui. Essa é a nossa verdade. A gente precisa trazer à tona essa energia, essa essência que existe dentro de cada um de nós. Homens, curem o seu masculino. O masculino tem muita força. O masculino também precisa contribuir, também precisa existir. E mulheres, tragam a sua energia feminina à tona. Permitam que ela venha à tona. Permitam serem quem vocês realmente são, quem vocês nasceram para ser. Cumpram o seu propósito. Não tentem ocupar o lugar que não é de vocês, porque isso não vai trazer nada de bom para a vida de vocês. Até quinta-feira que vem. Terça tem meditação com o Renato, quarta tem live com a Patrícia. E eu acho que quarta ela traz aí outro caso de sucesso dos alunos da TQA, que todos nós somos casos de sucesso, né? E aí ela está trazendo aí alguns terapeutas TQA já que passaram por toda essa jornada para poder falar um pouco sobre sua experiência. E aí vocês vão ver que não é só eu que estou aqui falando que a TQA muda vidas, né? Porque cada um deles tem a sua própria história de mudança para contar, de despertar, de cura interior. E está sendo muito lindo esse movimento. E na quinta-feira que vem eu estou aqui de volta, trazendo mais algum tema para vocês a respeito dessa energia feminina que existe dentro de cada um de nós. Vamos almoçar, descansar, trabalhar e cada vez com mais consciência. Até. Fiquem na paz e na luz. Deixa eu ver se tem um último comentário aqui.
Isso aí, gente. Ah, uma cartinha para vocês também, né? Porque não dá para atender todo mundo que está aqui, mas vocês merecem uma mensagem para o momento que vocês estão vivenciando. Então vamos lá. Uma carta para todo mundo que está aqui assistindo, para todo mundo que vai assistir depois, para poder ter aí uma mensagem, um encaminhamento no que quer que esteja acontecendo na vida de vocês. Ok, a carta que saiu para vocês, Bugre. O Bugre traz a seguinte mensagem: uma conduta espiritual o ajudará a discernir o certo e o errado. Seja mais solidário. O que é uma conduta espiritual, gente? É vocês se conectarem consigo mesmo, com a verdade interna de cada um, com a essência de cada um, com o espírito de cada um. Nós somos tudo que nós já fomos, tudo que nós somos e tudo que nós seremos. E precisamos nos conectar a todo esse conhecimento, a toda essa sabedoria que está imersa dentro de nós e trazer isso à tona. E, principalmente, o melhor caminho é sendo solidário. Não com os outros apenas, com os outros também. Porque cada um que está aqui está aí lutando pelo seu caminho, pelo seu encontro, pelo seu despertar. Mas sendo solidário principalmente consigo. Começa tudo a partir de nós e vai se espalhando para o exterior. Mas se não houver a mudança em nós, o mundo à nossa volta não muda. Então comece por você. Se conecte com o seu eu espiritual, com o seu eu superior, com o seu mundo espiritual, que todas essas entidades que te orientam, que te cercam, são partes de você, e seja solidário consigo, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com aquelas questões que talvez para você seja difícil de aceitar. Acolha tudo, receba tudo, confie que existe um propósito maior em tudo e transforme em algo belo. Fui!